Estamos de volta com o nosso Band Mulher. O intervalo foi rapidinho, não é mesmo? Obrigada, viu, pela sua companhia, por estar com a gente aí mais um começo de semana. Agora eu quero dar algumas dicas de acessórios. Eu quero falar com você que ama acessórios. Tem algumas peças que estão super em alta e é claro que a nossa equipe foi conferir quais são esses acessórios para deixar você super na moda. Boa tarde, Marília, e o assunto de hoje são os acessórios. Por isso eu tô aqui com a Cláudia Piantini, que é consultora de moda e analista em imagem, porque eu quero fazer uma pergunta, acho que por todas as mulheres desse mundo. Por que é que muitas vezes a gente se encanta por um acessório, compra ele, leva para casa e não consegue usar de jeito nenhum porque não combina com nada que a gente tem? Então, Manu, isso interfere em vários aspectos. Em primeiro lugar, as linhas de um rosto, também as formas de um corpo e principalmente as cores. Às vezes nós estamos numa loja ou em algum lugar que nós vamos comprar e o que acontece? A luz daquele local ele está refletindo bem as cores em nós. Só que quando chegamos em casa, as luzes são diferentes. Você tem que harmonizar algo em você, não só pelas suas linhas, mas pela tua expressão da imagem também. Então os lenços eles podem fazer isso muito tranquilamente. É um recurso que você tem. Então, este aqui, olha que eu coloquei ele até na lateral. Vamos supor que esta mulher que está usando esse lenço, ela tem um pescoço mais longo. Então, eu posso fazer este nó e até trabalhar. Se ela tem um pescoço longo e ela quer chamar mais atenção para o colo, eu posso erguer aqui, fazer uma linha mais reta. Olha como ela fica na lateral. E as cores aqui vão ser fundamentais. Então, vamos supor que ela tenha um pescoço com linhas mais curtas. O nó já não seria tão interessante. O tamanho das estampas são essenciais que você tenha atenção. É muito simples, você olha o seu rosto e você vai perceber o que você mais evidencia no seu rosto. Olha, o que mais evidencia são os meus olhos, a linha dos teus olhos. Você procure algum lenço que tenha o desenho dos seus olhos. O desenho, não o desenho de um olho, mas o desenho dos seus olhos. Os seus lábios a mesma coisa e assim o nariz. Então você também vai compor dentro da sua imagem linhas e formas que vão fazer de acordo com as intenções que você tem visualmente. Olha, como colocar aqui. Eu posso fazer assim. E outra medida que eu posso fazer, o rosto, na maioria das vezes, ele tem de 17 centímetros, é um rosto mediano, é o mais ideal. Você vai medir, se tem 17 aqui, você vai medir o seu pescoço. Ele tem que fazer exatamente a metade daquela linha. Aí você vai começar, o teu rosto tem 17, você vai contar mais 17 centímetros e aqui será a altura que você vai começar a amarração do seu lenço, onde você vai usar os seus colares. Então funciona exatamente assim. Ela tenha no rosto, o triângulo dela, que é entre os olhos e os lábios, seja menor a parte dos olhos e maior os lábios. É um colar que vai compor bem interessante, de forma interessante para ela. O que ela pode fazer? Essa linha aqui do colar, ele é mais curto. Aqui tem os braços dela, então ela coloca um anel nesta mão aqui, nessa linha aqui. E a bolsa ela vai usar do mesmo lado. O que acontece? Na percepção visual, ela vai se alongar. Se ela colocar o anel aqui e a bolsa ali, o que ela faz? Ela criou blocos. Então, você faz exatamente essa composição. E qualquer uma de nós podemos chegar em frente ao espelho e compor dessa forma. As mulheres que trabalham, dependendo do ambiente, do lugar onde elas vão desenvolver o trabalho delas, não quer dizer que elas não possam usar colares. Elas podem sim. Aliás, isso está muito em alta. As pessoas não estão mais interessadas num padrão. As pessoas querem entender quem elas são e o que elas estão expressando. Então, a composição de linhas também fica interessante. Este rosto aqui, se fosse um rosto redondo, ela poderia usar tranquilamente. Um rosto oval, um rosto triângulo invertido, um triângulo, porque quando eu combino as formas, olha que interessante que fica. E ela poderia colocar somente os dois colares e nada mais. Tem mulheres que adoram pérolas, tem mulheres que não, eu não gosto de pérolas. Mas vejam esse colar aqui, como mesmo sendo de pérola, ele é um colar mais moderno. E ele compõe exatamente o tamanho de um pescoço na altura que você tem que ter para começar esse detalhe aqui. Então você pode trabalhar como se fosse um fecho.
O que acontece é que algumas mulheres não se adaptam muito somente com uma pérola, então elas podem trabalhar com detalhes que possam vir a fazer essa referência à imagem delas. Eu sempre falo assim, perceba sempre muito o acessório que você vai comprar, porque ele é uma assinatura da sua imagem. E hoje não conseguimos mais viver num mundo que nós não possamos pensar na sustentabilidade. Então, há um grande comportamento trazendo para isso do que repita suas roupas. Aliás, é muito chique repetir roupas, mas componham os seus acessórios que eles registrem essa imagem que você está fazendo. Então, acessórios hoje se faz necessário um entendimento. Foram muitas as dicas, quero agradecer a Cláudia Piantini e ficamos até a próxima, né? Agora, o nosso assunto é sua saúde. Me conta aí, como é que anda a sua visão? Será que está na hora de procurar um oftalmologista? É por isso que eu recebo hoje aqui no nosso estúdio o Dr. Michel Rubim, que já está aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Michel. Prazer ter você aqui. Vamos lá, então a gente vai falar sobre um assunto que pouca gente comenta, né? E que atinge muitas pessoas aí. Eu conferi, 18 milhões de brasileiros já apresentam essa síndrome. Síndrome do olho seco. Como é que é, doutor? Explica pra gente. É algo extremamente comum, afeta aproximadamente 20% das mulheres após a menopausa e muitas vezes a pessoa que tem o olho seco, ela acaba se adaptando e tendo até uma pior qualidade de vida em função dos sintomas mais comuns, que são olho vermelho, irritação ocular, sensação de areia nos olhos, como se houvesse um corpo estranho e aumento de sensibilidade à luz. Então essa pessoa que tem o olho seco, ela vai sentir uma piora dos sintomas, principalmente ao uso do computador, em ambientes de baixa umidade relativa do ar, como ar-condicionado, com o uso do computador e vários outros fatores. Televisão, né? As tecnologias hoje em dia que não Exatamente. favorecem. E aí acabam prejudicando a nossa visão realmente. Você acha que essa síndrome é hereditária? Não tem nada a ver com isso? A síndrome do olho seco ela é multifatorial, então ela tem diversas causas. Então a causa ambiental, sem dúvida, é muito importante. Então que a gente está conversando sobre tecnologia, né? Hoje a tecnologia ela está nas nossas vidas e não só nas nossas, mas de nossas crianças, né? Então crianças de 3, 4 anos com celular, laptop, enfim. Então o piscar é um ato automático e involuntário. A nossa frequência média de piscar é algo em torno de 10 vezes em um minuto, tá? Isso é algo involuntário. Com o uso do computador, por exemplo, ou tablet, enfim, essa frequência cai para algo em torno de 3. Então nós piscamos menos. O piscar ele serve para espalhar a lágrima pelo olho e ajuda Pra lubrificar, né? Exatamente, a lubrificar a córnea. Então, apenas o ato de diminuir essa frequência do piscar já pode induzir a um olho seco, mesmo em pessoas que não têm a síndrome do olho seco, ou seja, que não têm esses sinais e sintomas cronicamente, tem em algumas situações de vida. Então, a causa do olho seco ela pode ser ambiental, como nós falamos, em condições de ar mais ressecado, ou mesmo em cidades que não tenha uma baixa umidade relativa do ar e fique um longo período sem chuvas, etc. Ambientes com ar-condicionado, etc. E tem também várias doenças, tá? Então, não são raros os casos de pessoas que chegam com olho seco, muitas vezes severo, e não tem ideia que tem algo por trás disso. Então, por isso que eu ressalto a importância do ouvinte que sente esses sintomas de olho seco. Os sintomas seriam, você diz, olha, tem algumas imagens ali que a gente já está passando. Esse é um olho seco, uma síndrome do olho seco. Está meio azulado, vermelhado em volta, doutor? Exatamente, é um olho irritado, é um olho vermelho, então... Parece que não está lubrificado mesmo, parece que está um olho seco de verdade. A córnea ela pode até ficar menos brilhante, um pouquinho mais opaca. Realmente isso pode acontecer, pode haver ceratite, uma lesão na córnea. A córnea é um dos tecidos mais inervados do corpo humano. Então, quando há olho seco, a sensibilidade que isso provoca é tremenda, parece que tem uma areia no olho. Sim. É uma irritação realmente muito grande. Quanto ao uso de lubrificantes e... falta a palavra,
Géis, lubrificantes e tudo mais. Sim. Você indica, você acha que isso muitas vezes piora, agrava o quadro? As pessoas acabam usando até exageradamente. Na maioria das vezes o lubrificante ajuda, ajuda realmente a aliviar os sintomas, mas o grande risco é você mascarar. Então, muitas vezes eu tenho pacientes que usam lubrificante mais de 10 vezes ao dia, já há anos antes de procurar um oftalmologista. Então, às vezes ele já procura um oftalmologista com um quadro um pouco mais grave. Então, muitas vezes a gente diagnostica uma doença sistêmica que ele não sabia que tinha, através do olho. O olho pode ser um sinal para o aparecimento de outras doenças, as mais comuns, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, e muitas vezes o olho seco também pode ser secundário ao uso de outras medicações. Então, algumas interações medicamentosas podem piorar o olho seco. Então, é fundamental que quem tem esses sintomas de olho seco realmente procure um oftalmologista. Existe um exame que eu estava pesquisando para a gente detectar a quantidade de lágrimas que a gente libera, que a gente tem, né, no nosso olho. Que exame seria esse, doutor? Exato. Então, a avaliação do olho seco é uma avaliação bem extensa. Primeiramente, essa parte da anamnese, da conversa, para realmente detectar. De repente, é uma medicação que o paciente usa, ele troca, a gente sugere que troque com o médico que prescreveu e pronto, melhora. Muitas vezes pode acontecer isso. Quando realmente é um olho seco presente, que pode ser um olho seco que a gente chama de primário, que é algo que o próprio corpo está causando, então a gente faz alguns testes para saber se o olho seco é por deficiência de produção da lágrima. Então nós fazemos justamente esse teste que chama teste de Schirmer, para ver a produção, ele estima a produção da lágrima. Então nós observamos ao fim do resultado a produção da lágrima naqueles 3 minutos de teste para ver se está produzindo pouco. Ele pode ter um olho com uma produção de lágrima e ainda ter um olho bastante seco. Qual que seria o tratamento adequado? Vai depender muito da causa. Então, por isso é importante fazer todos os testes. Tem o teste da produção, o teste da evaporação, porque pode haver uma produção até excessiva. O paciente está lacrimejando e está com o olho seco. Isso acontece. Então, a lágrima pode ser uma lágrima de baixa qualidade, aquela lágrima que se difunde e evapora rapidamente. É muita coisa, né, pra gente analisar. É só um especialista mesmo, um oftalmologista que entende disso. Sabe, eu vejo que as pessoas não procuram a prevenção dos olhos. Elas já chegam quando já tem alguma dificuldade, quando já estão com algum agravamento grande nos olhos, não é verdade? Eu acho que isso é errado, não é? Quando que as pessoas têm que procurar um oftalmologista, doutor? Anualmente, principalmente a partir dos 40 anos. Então, com a maturidade, eu prefiro a palavra experiência, as coisas começam a acontecer com mais frequência. Não é só o olho seco, é glaucoma, é catarata, é degeneração da retina. Então, tudo na medicina, fazendo um diagnóstico precoce, tem um tratamento muito mais simples. E quais que são os cuidados que a gente tem que ter com os olhos? Cuidados diários, assim, que você passaria para qualquer pessoa. Perfeito. Então, os cuidados diários que eu recomendaria é o seguinte: para quem já tem aquele sintoma daquela irritaçãozinha no olho, que é o mais clássico com o uso de computador eletrônico, eu recomendaria que a pessoa a cada 3 horas, pelo menos, pare um pouquinho, caminhe, olhe pela janela no ponto mais distante possível para o horizonte, pelo menos 5 minutos. Relaxa. O teu piscar volta automaticamente ao normal, você relaxa a acomodação, que é o músculo que foca para perto, que inclusive está relacionado ao aumento grande da miopia que vem ocorrendo com os nossos jovens. Está havendo uma verdadeira epidemia de miopia e a maior possibilidade é que esteja relacionado ao uso dos eletrônicos. Tá? Então, pare a cada 3 horas, olhe para o horizonte por 5 minutos, depois volte. Essa é uma medida muito simples que pode ajudar nesse sintoma de olho seco e também de vista cansada. Olha, que legal, doutor. Ótimas dicas. Obrigada, viu, pela sua presença aqui. Sei que sua agenda é bastante cheia. Então, essa foi a nossa conversa com o doutor Michel Rubin. Obrigada, doutor.
Bom, gente, esta semana, olha, aconteça o que acontecer, lembre que o poder para mudar suas atitudes e hábitos está dentro de você. Um beijo grande e até amanhã.